Olá, como está a sua família? Como vai seu casamento? Como vai o coração do seu filho, da sua filha? Como vai o seu lar? Essa é uma pergunta que creio que nós precisaríamos fazer constantemente a nós mesmos. Porque temos tirado muito o foco da nossa família, uma vez que o trabalho nos convoca, os compromissos, o corre-corre, a pressa, está sempre nos tirando do foco fundamental que é a nossa família. Muitos estão se perdendo até por uma situação um pouco que lógica e até plausível, que é o trabalho. Todos precisamos de renda, precisamos sustentar nossa casa, pagar nossas contas, mas em função da busca exagerada pelo trabalho, pelo ganho financeiro, por adquirir patrimônio, acumular renda, as pessoas estão se perdendo dentro das suas próprias famílias, em que o marido e a esposa já se percebem como estranhos, indiferentes um ao outro, em que pais e filhos já não conseguem compreender o coração uns dos outros, em que uma linguagem já não é mais própria para tratar dos assuntos intrafamiliares. O pai já não compreende o seu filho, o filho já não compreende a sua mãe, marido e mulher já não se entendem. Estamos sendo lançados para fora do lar, quando tudo na palavra de Deus nos convida para dentro do lar. O texto sagrado que eu quero trazer para vocês, em Isaías 38, versos de 1 a 3, conta a história de um rei, Ezequias. Um homem que, diz a palavra de Deus, era um homem reto, um homem íntegro, um homem que tinha uma vida coerente com aquilo que ele acreditava diante de Deus. Mas chega um tempo em que o Senhor vai dizer para ele que o seu fim havia chegado e dá a ele uma ordem. Eu quero ler esse texto para você entender qual é essa conversa de Deus com Ezequias. Isaías 38, de 1 a 3, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora, de que andei diante de ti em verdade e em coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Essa é a palavra de Deus. Um texto tão rico, simples, mas tão rico, que vai falar sobre uma necessidade fundamental, que é a necessidade de termos a nossa casa em ordem. Lembrando que aqui, que casa é sinônimo de lar, de família. Nós estamos aqui nos remetendo aos utensílios, aos móveis, às plantas, aos veículos da casa, não é isto. Isso pode até pegar carona, mas o ponto fundamental é família, lar. Ele diz: você vai morrer, Ezequias, chegou o seu tempo. Uma conversa dura que o Senhor teve com Ezequias. Através do profeta Isaías, ele dá essa notícia para Ezequias. E no meio desse caminho, dizendo que o seu fim havia chegado, vem uma ordem, uma direção espiritual. Diz: põe em ordem a tua casa. O Senhor está dando aqui a Ezequias um tempo. Diz: depois você então morrerás, não viverás. Ele fala que a morte viria na sequência, mas que haveria um tempo para Ezequias colocar a sua casa em ordem. Há um pressuposto muito simples. Havia uma desordem, não sabemos que desordem é esta, não conseguimos mensurar porque o texto não é claro, mas havia uma desordem, uma espécie de caos dentro da família de Ezequias que carecia de uma ordem. E o Senhor diz: ponha em ordem a tua casa, organiza a sua família, organiza o seu lar. Muitos de nós não teremos o privilégio que estava sendo conferido a Ezequias, de termos o tempo hábil para organizar a nossa casa. Muitos de nós morreremos sem nem percebermos, de uma hora para outra. Alguns adoecem, ainda tem um tempo de planejar, de dar alguma direção, de organizar alguma coisa, mas muitos não terão esse privilégio ou essa oportunidade do tempo. Significa dizer que nós temos que trabalhar no hoje, no agora. Ezequias teve um tempo. Olha, você vai morrer, mas antes disso, ponha em ordem a tua casa. O pressuposto de que havia uma necessidade de ordenar a sua casa, de colocar a sua casa em ordem, mas também o pressuposto de que haveria um tempo para que isto se efetivasse. Todos nós nos distraímos, de algum modo, em alguma área da vida, mas não poderíamos ficar distraídos quanto às necessidades espirituais, emocionais,
financeiras, relacionais da nossa família. Porque é o nosso bem mais precioso. Qualquer coisa que você possua vai ficar subjugado, enquanto valor maior, subjugado à família, que está acima de qualquer coisa. Pelo menos esta é a ótica de Deus. Se pudéssemos falar de uma hierarquia, primeiro Deus, depois a família, depois o resto. E nesse tempo, o texto diz que Ezequias é convocado por Deus, o próprio Deus, através do profeta Isaías, diz para ele: a sua casa precisa ser colocada em ordem. Arruma a sua casa, porque você vai morrer. O texto diz aqui que Ezequias, ele vira o rosto para a parede, ele começa a orar ao Senhor, e ele vai dizer: Senhor, eu vou te pedir uma coisa. Se lembra agora, se lembra de mim, porque eu tenho andado diante de ti em verdade e com um coração perfeito, ou um coração íntegro, uma melhor tradução, um coração íntegro. Ele era um homem de Deus, era um homem reto, um homem íntegro. Significa dizer que mesmo eu e você, amando a Deus, corremos o risco de algum modo nos distrairmos da nossa família e, sem percebermos, olhar para essa família em algum momento e ela vai estar de perna para o ar. Valores, princípios, verdades subvertidos, algumas bases comprometidas, o vínculo, o afeto, o respeito, o diálogo, a cumplicidade, a honra, a presença fragmentadas, empobrecidas ou até inexistentes. E é nesse momento que eu entendo que nós não podemos achar que, simplesmente pelo fato de amarmos a Deus, de vivermos em integridade, temos um coração inteiro, ou seja, amando a Deus, não significa dizer que nós não teremos necessidades de ordenar a nossa casa. Aliás, eu digo ainda mais, quanto mais amamos a Deus, mais fica claro ou clara a necessidade de colocarmos em ordem a nossa casa, porque passamos a ter parâmetros. Se nós não amamos a Deus, não vivemos uma vida espiritual, não temos uma devoção ao Senhor, então não há parâmetros. Mas em Deus, alguns parâmetros aparecem, como por exemplo o parâmetro do perdão. Não dá para deixar a casa onde nessa casa os seus membros, ou parte dos membros desta casa, desta família, estão ressentidos, magoados. Isso é um parâmetro de fé. O parâmetro de um apoiar o outro, um ouvir o outro, um orar pelo outro, um escutar o outro, dar suporte. Parâmetro de Deus para nós. Portanto, mesmo amando a Deus, mesmo andando com o coração íntegro, andando em verdade, vivendo uma vida de integridade, corremos o risco, se não percebermos, de nos distrairmos e de repente a nossa casa começa a entrar em um estado de caos. Mas o mais interessante de tudo isto é que se Deus disse para ele colocar a casa em ordem, significa dizer que Deus acreditava que era possível. Havia ali um crédito embutido na ordem. Significa dizer também para mim e para você que Deus acredita que nós podemos colocar a nossa casa em ordem. Temos que orar, temos que buscar a Deus, mas a tarefa de colocar a mão na massa é remetida ao pai, à mãe, aos filhos, à família. Cabe a nós, como família, colocar a nossa casa em ordem. Muitas famílias estão vivendo seus mais terríveis dilemas porque se perderam nas finanças. Alguém gastou mais do que ganhava. E as contas começaram a acumular. Somada à crise que estamos vivendo no nosso país, virou um buraco, uma cova, e as pessoas estão morrendo dentro delas. E as famílias estão sofrendo. Há desordens no campo emocional, palavras malditas, mágoas, ressentimentos, iras, rancores. Isso tem acabado, com muitas famílias. Há também algumas desordens no campo espiritual, incredulidade, dúvida. Olha, não há dúvida alguma que nós, enquanto seres humanos, carecemos de ordenar a nossa casa e essa tarefa, eu diria, ela é praticamente diária. Todos os dias precisamos levantar em oração e orar a Deus para que Deus nos ajude a manter a nossa família, nossos filhos, esposa, esposo, inclusive para além disto, os demais familiares, porque a família é mais do que pai, mãe e filhos, envolve os avós, tios, primos e assim por diante. Que Deus nos ajude a tentar minimamente ordenar a nossa casa. A grande questão é que essa ordem ela é decorrente não só do nosso trabalho, mas da bênção de Deus. É uma parceria. Fazemos o que temos que fazer como pai, como parte de uma família, como filho, mas há o milagre que vem de Deus. Aquilo que nós não podemos fazer, definitivamente, Deus faz. E aí nesse ponto, lembrando a oração do Pai Nosso,
quando oramos assim, Pai nosso que estás nos céus, um pouco mais adiante a gente chama atenção para a necessidade do reino de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o reino de Deus, o governo de Deus venha sobre o seu casamento, venha sobre a sua família e que Deus te ajude, me ajude, nos ajude a mantermos a nossa família em sua mais perfeita ordem, em que o nosso coração esteja limpo, nossa mente também esteja leve, as relações estejam fluídas, não há barreira, não há nenhum tipo de impedimento e vivemos emocionalmente, financeiramente e espiritualmente livres, como uma família abençoada e saudável, tratada por Deus. Que Deus nos ajude a colocarmos a nossa casa ou permanecermos com a nossa casa em ordem. Deus os abençoe. Amém.